Quando a gente pensa na Índia, a gente não está olhando só para um país, a gente está olhando para um verdadeiro universo de histórias, de culturas, de contradições. E é nesse legado de milênios que a gente vai mergulhar agora para tentar entender um pouco melhor essa complexidade toda. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que se começa a entender uma nação que é, na prática, um continente? Um lugar que abriga 1/6 de toda a humanidade. É um desafio, sem dúvida, mas é justamente essa complexidade que faz da Índia um lugar tão fascinante. Olha, talvez a melhor forma de pensar a Índia seja com essa palavra, um palimpsesto. Imagina só, um manuscrito muito antigo. Cada nova era, cada novo império veio e escreveu a sua história por cima da anterior. Só que em vez de apagar, as camadas de baixo continuam ali, visíveis, cada uma contribuindo para a riqueza do texto final. Para começar essa nossa jornada, a gente tem que voltar lá atrás, bem lá atrás, nas fundações mais antigas, para entender de onde vêm as raízes dessa civilização tão profunda. Essa linha do tempo vai ser o nosso mapa. A gente começa lá no Vale do Indo, mais de 4.000 anos atrás. Passa por impérios grandiosos, pelo período colonial e finalmente chega na Índia moderna. Cada um desses pontos que a gente está vendo deixou uma marca tão profunda que ela é sentida até hoje. É difícil até de imaginar, né? Mas há mais de 4 milênios, o pessoal da civilização do Vale do Indo já estava construindo cidades com planejamento urbano que era, para a época, incrivelmente avançado. Isso já plantou, desde o comecinho, uma semente de sofisticação social e técnica que iria marcar toda a história da região. Agora, avançando bastante no tempo, a gente vai ver como os grandes impérios foram moldando o subcontinente, forjando uma identidade que dura até hoje. O que a gente está vendo aqui é o capitel do leão de Ashoka, um símbolo do Império Maurya. O imperador Ashoka, depois de uma conversão profunda ao budismo, tentou criar um governo baseado na moralidade, na união. E esse símbolo poderoso acabou representando essa visão para todo o império. Agora, olha só que interessante, esse é o selo oficial da Índia de hoje. A conexão é direta, é totalmente intencional. Ao adotar esse símbolo antigo e secular, a Índia moderna quis ancorar sua nova identidade numa herança de unidade que vai além das divisões religiosas e do próprio colonialismo. Uma escolha muito simbólica. Lembra daquela ideia do palimpsesto? Então, cada grande era deixou uma camada essencial. Os Mauryas trouxeram a ideia de uma Índia unificada. Os Guptas nos deram avanços incríveis em ciência, em matemática, uma verdadeira era de ouro. Os Mogóis, uma fusão cultural que a gente vê na arquitetura até hoje. E até o Raj britânico, com todos os seus problemas, deixou as bases das instituições democráticas modernas. A Índia de hoje é a soma de tudo isso. Ok, a gente já viajou pela história, agora vamos mergulhar na diversidade que pulsa na Índia contemporânea. É um verdadeiro mosaico. Esse gráfico mostra pra gente uma tapeçaria espiritual que é impressionante. A Índia não é só o berço de religiões como o hinduísmo e o budismo. Ela também é um lar para o islamismo e o cristianismo há muitos e muitos séculos. Essa convivência diária entre fés tão diferentes é, sem dúvida, um dos pilares da identidade indiana. E essa diversidade não para na religião, não. Ela se estende com muita força para os idiomas. Basicamente, existem duas gigantescas famílias de línguas, a indo-ariana, falada no norte, e a dravídica, no sul. E essa não é uma divisão só de palavras, sabe? É uma divisão cultural, de identidade e, claro, política, com uma resistência bem forte do sul à imposição do hindi como língua nacional. Tá, mas como é que a gente vê toda essa diversidade no dia a dia? Bem, a gente vê na arte, nas roupas, nas tradições. Vamos dar uma olhada. O que a gente vê aqui é pura poesia em movimento. É o Odissi, considerada a mais antiga das danças clássicas da Índia. Repara bem como cada pose, cada gesto das mãos, que eles chamam de mudra, parece um espelho das esculturas dos templos antigos. É literalmente a história sendo contada pelo corpo. E na Índia, a identidade regional pode ser literalmente vestida. No sul, temos o sari kandivaram, feito de seda pura, uma peça pesada, opulenta. Já lá no norte, o famoso Banarasi, com seu brocado delicado de fios de ouro e prata, uma herança direta da fusão cultural com os mogóis. São duas peças de roupa que contam duas histórias completamente diferentes. E claro, a gente não podia deixar de falar da comida, né? Porque na Índia, a história tem sabor. Cada prato pode contar uma narrativa sobre rotas comerciais antigas, sobre migrações e até sobre invasões.
A diferença aqui é gritante e muito interessante. A culinária do norte, com os seus molhos mais cremosos, carnes e pães assados no forno tandoor, reflete muito a influência da Ásia Central, que chegou por invasões terrestres. Já a do sul, mais leve, picante, com muito arroz e coco, é fruto do comércio marítimo. É a geopolítica servida no prato. Bom, agora que a gente já falou de história, de cultura, de comida, que tal a gente viajar um pouco, mesmo que de longe, por algumas das paisagens e dos lugares mais icônicos da Índia? Uma das rotas mais clássicas, especialmente para quem visita a Índia pela primeira vez, é o chamado Triângulo Dourado. Esse roteiro leva a gente de Delhi, o coração político e histórico, para Agra, onde fica o monumental Taj Mahal, e termina em Jaipur, a cidade rosa do Rajastão, um lugar cheio de palácios e história. E então, a gente chega em Varanasi. É um lugar diferente de tudo. Uma das cidades mais antigas do mundo que nunca deixou de ser habitada. Ali, nas margens do sagrado rio Ganges, os ciclos da vida e da morte não são algo privado, escondido. Eles acontecem ali, à vista de todos, como parte de um ritual diário e público. É uma experiência realmente transformadora. Mas a riqueza da Índia vai muito além das cidades e dos templos. A riqueza natural do país é absurda. A Índia abriga ecossistemas incríveis e, como a gente pode ver, tem investido bastante em esforços para proteger sua fauna única. Dos tigres nos manguezais de Sundarbans aos leopardos das neves lá no alto do Himalaia, a Índia é uma guardiã de uma vida selvagem extraordinária. E tudo isso nos leva ao ponto central desta nossa análise. Ao contrário de muitos países que tentaram unificar todo mundo sob uma única identidade, uma única cultura, o experimento indiano é radicalmente diferente. Como a citação diz, o objetivo nunca foi fazer todo mundo ser igual, mas sim dominar a arte complexa de gerenciar a coexistência de identidades múltiplas. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Num mundo que parece caminhar cada vez mais para a uniformidade, para o padrão, o que a gente pode aprender com esse imenso, complexo e às vezes caótico experimento de convivência com a diferença? A resposta, talvez, guarde lições importantes para muitos dos nossos próprios desafios.